Beleza, então vamos lá. Continuando aqui, né, sobre logaritmos. Ontem nós fizemos esses três aqui. Exercício 137. Vamos fazer, sigamos fazendo, ok? Então, ó, calcule pela definição os seguintes logaritmos. Né? Nós vamos calcular de duas formas, pela definição e usando a propriedade do logaritmo da potência. Eu acho que vocês vão preferir o logaritmo da potência. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer o item A. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar esse camarada aqui de y, ok? Então, eu tenho dois números, ok? Ó, esse número aqui e esse número aqui. Quando eu tiver dois números, eu posso simplesmente pegar um outro número e montar potências, ok? De mesma base. Então, o que eu vou fazer? É como se eu chegasse aqui e encaixasse o número 2 aqui, ó. 2 elevado a essa expressão, ao log de 2 na raiz quadrada de 2. E aqui 2 elevado a y. Ok? Só que o logaritmo e a exponencial são funções uma inversa da outra. Isso significa que, ó, que se eu tenho raiz de 2, aplico o logaritmo na base 2, depois aplico a esse número resultante a minha exponencial na base 2, uma coisa anula a outra, sobra só o raiz de 2. Ok? Então, isso significa que desse lado sobrou quem? Só o raiz de 2. Isso aqui é 2 elevado a y. Agora eu tenho uma equação exponencial, vou escrevê-la todas na mesma base. O 2, raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio, e aqui 2 elevado a y. Então eu tenho uma equação exponencial, onde as potências têm a mesma base, então só preciso trabalhar com os expoentes aqui, ok? Já que a equação, vou manter a igualdade, ok? Se fosse inequação, eu teria que manter a inequação se a base fosse um número maior que 1, e se fosse um número menor que 1, eu inverteria a inequação. Equação a gente só mantém. Então eu cheguei aqui que o meu y era o y que eu queria? Era. Eu chamei essa expressão que eu quero calcular de y. Então é ela que eu estou buscando. Então o meu y é meio. E essa é uma solução. Ok? O outro tipo de resposta que eu vou fazer, eu acho que vocês vão preferir. Mas é importante você entender isso aí. Você saber qual é a base que vocês vão aplicar naqueles dois números. Entendeu? Piscou, já foi um. Já foi um exercício. Quem piscou aí? Vamos resolver isso aqui de uma outra forma. Então, a resposta é meio. Vamos resolver isso aqui de uma outra forma, usando logaritmo de potências. Bom, eu tenho isso aqui, ó, log na base 2 de raiz de 2. Ok? Isso aqui é igual a quem? Ao log na base 2 de 2 elevado a meio. Ok? Então tem isso aqui, esquece aquilo lá já agora e vamos trabalhar com isso aqui, ó. Bom, mas essencialmente eu tenho log de uma potência, ok? Log numa certa base de uma potência. Então, independente de quem seja esse número aqui, não precisa ser igual, eu posso pegar essa potência e mandar aqui para frente, ok? E então, como que fica a minha expressão? Fica meio do log de 2 em 2. Ok? Essa expressão aqui vale 1, ok? Essa expressão aqui vale 1. Moral da história, isso aqui é meio. Então, o log de um certo número numa certa base, quando a base e o número que a gente está avaliando é a mesma coisa, o log dá 1. Okay? Então, isso aqui é igual a meio. Então, nós temos duas formas de resolver. Pela potência, né, eu enxergo que o raiz de 2 é 2 elevado a meio e passo o meio para frente. Log de 2 na base 2 é 1. Então dá meio.
Uma outra forma de resolver é, eu chamo isso aqui de uma certa letra, passo a trabalhar com potências com a mesma base, e essa base eu escolho exatamente para ser a mesma base do logaritmo, para eu poder cancelar, né? Então aí, isso aqui eu vou gerar uma função exponencial, uma equação exponencial, e aí eu resolvo a equação exponencial. Beleza? Gostou mais do primeiro? O primeiro eu acho que é mais elegante porque ele usa a definição. Mas isso aqui, talvez isso aqui seja um pouquinho mais prático também. Mas sigamos, ok? Sigamos. Exercício 137, item C. Eu preciso saber quanto é que vale esse número aqui. Ok? Quanto vale esse número? Bom, agora tem um probleminha aqui, né? Que o número que tiver aqui não vai ser o mesmo que está na base, né? Ok? Então, eu vou resolver isso aqui pela definição. Ok? Vou fazer isso. Tem jeito de resolver de outra forma. Tem jeito de chegar numa fórmula para quando essa base aqui está diferente, né? Quando você tem uma potência nessa base, você pega a potência e passa multiplicando aqui também. Né? Tem uma relação, ok? Mas a gente pode resolver pela definição. Vou chamar isso aqui de y, e aí eu vou elevar o quê? Ambos esses números, né? Ó, isso aqui é um número, e eu estou chamando esse número dessa letra. Então você tem essa equação. Eu vou elevar esses dois números a qual número? Vou levar esses dois números à base do logaritmo que tiver aqui, ó. Porque aí vai funcionar. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó, igual, vou colocar assim, ó, 100 elevado ao log na base 100 de 10. Ok, vou colocar raiz cúbica de 10. Okay? E aqui então vai ficar 100 elevado a y. Okay? Então quanto é que vale isso aqui? 100 elevado a log na base 100 de alguma coisa. É a própria coisa, porque essas duas funções são uma inversas da outra. Sobra só o argumento. Sobra só esse número que tiver aqui. Então vai ficar 10, ok? Na raiz cúbica, ok? E aqui, esse 100, já vou colocar isso aqui, é 10 ao quadrado, vezes y, ok? Beleza, então agora eu tenho que trabalhar com essa equação exponencial. 10 na raiz cúbica é 10 elevado a 1/3, ok? Potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes, ok? Então eu vou ter isso aqui, beleza, uma equação envolvendo potências de mesma base. Agora eu só trabalho só com os expoentes. Então isso aqui é igual a 1/3, 2y. Então, quanto é que vale o y? O y vale 1/6. Olha só. 1/6. Just like that. Beleza? Vamos ver aqui. Cristiane, boa tarde. Está funcionando a internet. Aqui para mim só está rodando. Está funcionando a internet. Eu não entendi se faltou um não, tipo não está funcionando a internet, ou se está funcionando a internet. Que a primeira frase parece que é meio contraditória com a segunda aqui. Mas aí isso me lembra o seguinte fato, né? Você chega num lugar e sempre tem uma máquina que está quebrada. Aí todo mundo acostuma que aquela máquina está quebrada. Aí no dia que ela não tiver, você tem que colocar um cartaz. Está funcionando. Porque senão ninguém vai lá tentar. Então, quando a internet funciona, você tem que até falar, ó, a internet está funcionando. Aqui no Brasil é assim. Ok, let's go to the next. Vamos fazer essa D. Vocês entenderam o moral da história, né? Eu colocaria uma potência aqui. Qual que seria a base da potência? Vamos ver se vocês entenderam. Aqui, ó. Log de raiz de 32 na base raiz de 8.
qual seria a potência que nós usaríamos aqui? Vamos fazer? Chamemos essa expressão de uma letra. Alguém quer chamar isso aqui de alguma outra letra que não seja Y? Ninguém? Então vamos chamar de Y. Então chamemos tudo isso aqui de Y. E aí eu vou olhar, olha só, a base do meu log é raiz de 8. Beleza. E é um número positivo? Beleza, então eu vou usar propositalmente esse número para gerar uma potência. Raiz de 8 elevado ao log na raiz de 8 na raiz de 32, da raiz de 32, né? Ok, então eu vou colocar raiz de 8 aqui também, elevado a y. Ok? Bom, uma vez que o log e a exponencial são funções uma inversas da outra, isso aqui é uma composição e sobra só quem? O meu argumento. O meu argumento disso tudo aqui é a raiz de 32. Ok? Então, raiz de 32 para cá, raiz de 8 para cá, elevado ao y, que é o número que eu quero encontrar. Vou colocar tudo isso na mesma base, como potências de mesma base, e o fator que é comum a esses números aqui é o número 2. 32 é 2 elevado à quinta, então é 2 elevado à quinta na raiz quadrada, e aqui é 2 ao cubo, que é 8, na raiz quadrada, tudo isso elevado a y, ok? Então, isso aqui é o quê? Olha, raiz quadrada de um número é o número elevado a meio. Okay? Então seria 2 quintos elevado a meio, potência de potência. Então vai ficar 2 elevado a 5 meios. Okay? Analogamente, aqui vai ficar 2 elevado a 3 meios. Ok? Potência de potência, vezes y. Então eu já vou colocar um vezes y aqui, ó, multiplicando. Então eu cheguei a uma equação exponencial com a mesma base. Vou trabalhar somente com os exponentes. Aqui então vou ter 5 meios igual a 3 meios de y. E aí a gente já consegue calcular quanto é que vale o y, não é verdade? Quanto é que vale o nosso y? Maravilhoso aqui. O nosso y valerá 5 terços se nada ficou errado para trás. Beleza? Simples assim. Devagarzinho, tal. Estou achando estranho porque só temos 6 espectadores simultâneos. O que aconteceu com o restante da galera? Vocês entenderam? Quem entendeu o que eu fiz aqui nesses 3 agora? Só para eu ter uma noção. Sexta-feira. Então esse é o motivo, então? Beleza. Bacana, beleza. So let's go to the next. Ok. Então é o exercício 205. Assinale em cada proposição verdadeira ou falsa. Ok? Então preciso saber se isso aqui é verdade ou não. Ok? Será que isso aqui é verdade? Sim ou não? Bom, todo mundo entendeu a situação, né? Eu só preciso saber se é verdade ou não. Okay? Eu não vou copiar aqui não vou copiar com a letra, não. Vou tirar a letra, deixar só a expressão. Então eu tenho aqui. Bom, tem 2 formas de você fazer a leitura aqui. A primeira forma de você fazer a leitura é a seguinte, olha só, aqui a base do log é 4,
ok? Vamos olhar para a função logaritmo. Vamos chamar aqui, ó, f de x igual o log na base 4 de x. Que jeito que é o gráfico da log? Quando falar em log, você faz o seguinte, ó, faz uma cruzinha aqui, destaca o número 1 aqui e faz isso aqui. Esse daqui é o gráfico da função log, ok? Quando a base é maior do que 1, ok? Quando a base é menor do que 1, ele fica assim, né? Okay? Então, note que essa função é uma função crescente, ok? Isso aqui é uma função crescente. Okay? Então, essa é a observação. Ó. Então, f é crescente. Se f é uma função crescente, basicamente eu tô avaliando isso aqui, olha. Se eu for usar essa notação, basicamente eu estou com a seguinte situação. Eu estou calculando a minha f de 0,10 e aqui eu estou calculando a minha f de 0,9. Ok? Então é isso que eu estou seguindo aquela notação. Essa inequação significa isso aqui, f de 0,10 maior que f de 0,9. Okay? Eu estou dizendo isso, f de 0,10 maior que f de 0,9. Só que a minha f é uma função crescente. Ok? Isso significa que eu simplesmente posso aplicar a inversa aqui, eu posso tirar isso aqui e vai ser mantido essa inequação, 0,10 maior do que 0,9. Então, avaliar isso aqui equivale a avaliar isso aqui. E aí é aqui que a gente vai dizer se isso é verdadeiro ou falso. E, na verdade, isso é verdadeiro. Okay? Então, essa é uma forma de você enxergar. A outra forma de você enxergar, que eu acredito que vocês vão preferir, é a seguinte. A gente vai resolver isso aqui do mesmo estilo que nós resolvemos as outras equações. Eu vou copiar aqui embaixo. Na verdade, eu não vou copiar, eu vou pegá-la. Vamos ver aqui. Isso. Vamos sequestrar ela aqui para baixo. Vou resolver isso aqui de uma outra forma, que eu acho que vocês vão preferir. Quem é a base aqui do log? É 4, ok? Em ambos os lados, base 4. Bom, então eu vou usar um número mágico aqui para eu poder gerar uma potência, ok? Uma inequação de potência. Vou usar o número 4. 4, vou colocar 4 aqui e 4 aqui. E isso aqui vai ficar elevado nesse 4 aqui, ó. Isso aqui vai virar a potência do 4. Então, 0,10. E aqui é log na base 4 de 0,9. Né? Vocês se lembram quando nós estávamos resolvendo as equações exponenciais? Se a gente tinha isso aqui, ó, por exemplo, A maior do que B, né? Na verdade a gente não tinha isso, né? A gente meio que fazia o contrário, ó. X maior do que... a gente fazia assim, ó. A elevado a x maior do que A elevado a y. Se o A fosse maior do que 1, eu tirava isso aqui e olhava para essa inequação só nos expoentes. Né? Aqui a gente está fazendo o passo reverso. Se você tem uma equação só nos expoentes, se você tem uma equação assim, ó, x maior do que y, né? Quando você vai colocar uma potência aqui, quando você vai gerar uma potência colocando uma base aqui, se a base for maior do que 1, você mantém isso aqui. Caso contrário, você tem que inverter a inequação. Então vai ficar assim, ó. Isso equivale a isso se a base for maior do que 1. Okay? Então é mais ou menos isso. Esse aqui está fazendo o meu papel de x, esse aqui está fazendo o meu papel de y. E eu quero passar para uma potência. Okay? Mas quem é a base da minha potência? A base da minha potência é o número 4, que ele está fazendo o papel do A aqui, que é maior do que 1.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a inequação. Ok? Mantendo a inequação, agora eu sei muito bem que uma coisa é a inversa da outra. Aqui vai sobrar só o 0,10 e do lado de lá só o 0,9. Então, isso que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu fiz lá em cima, só que é mais algébrico, né? Ok. Então, em resumo, a partir daqui eu olho, base 0, base 4, então eu aplico 4 embaixo, 4 é maior do que 1, eu mantenho isso aqui. Isso aqui vai uma desfazer da outra, vai sobrar o 0,10, análogo para cá, sobra só o 0,9, e é essa a expressão que eu tenho que avaliar, e essa é a inequação que eu tenho que avaliar, e ela... Peraí, estou colocando errado aqui, né? Isso aqui é falso, né? Por que isso aqui é falso? Alguém falou, deve ter falado. Isso, exatamente. Aqui, ó, porque esse 0,9 ele equivale a 0,90, né? Então isso aqui é falso, cara. Sabe o que aconteceu hoje? É porque hoje é sexta-feira 13, mano. Ó. Então isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Porque 0,9 é 0,90. Ok. E na verdade a gente não fala 0,90, né? Fala 0,90 se for necessário. Então é falso. Se isso é falso, então também é falso isso aqui. Não é verdade? Não é verdade que é falso? Pois é. Pois é, um negócio que é aquela coisa, né? Quando você está dirigindo um carro a 160 por hora, você nem pisca, né? Você fica, caramba, né? Agora, quando você está dirigindo um carro a 30 por hora, bem devagarzinho, né? Aí você faz umas coisas dessas. Beleza? Ok, como é que ficaria essa daqui? Então é para eu dizer se é verdadeiro ou falso. Ok? Dizer se é verdadeiro ou falso. Bom, quem que é o número aqui? O número bacana aqui é o 0,2, é a base do log. Esse é o número que eu vou usar como base para gerar uma nova potência. 0,2 elevado a log de 0,2 de 2,3. Desse lado vai ficar 0,2 elevado a log de 0,2 de 3,5. Ok? Uma coisa anula a outra, mas o fato é que, como eu gerei essas potências, esse número que está aqui é um número que está entre 0 e 1, ok? Então eu tinha que A menor do que B, uma base elevada a A, uma base elevada a B. Como a base aqui é menor, né, está entre 0 e 1, é positivo e menor do que 1, então eu vou ter que inverter isso aqui. Então isso aqui fica o quê? Para cá, ok? Então é isso que eu tenho que analisar. Bom, mas eu sei que isso aqui vai se anular, então vai sobrar só o 2,3 e desse lado ali vai se anular, vai sobrar só o 3,5. E olha só, mais uma coisa falsa. Okay? Ontem foi tudo verdade, né? Tudo verdadeiro. Hoje, sexta-feira 13, tudo falso. Beleza. Então é isso aí. Então, por enquanto, a gente só está trabalhando, né? A gente não chegou numa equação. Por enquanto, nós não chegamos numa equação logarítmica, né? Agora aqui que a gente vai começar, né? Equações logarítmicas. Beleza?
Beleza. Então, calcule pela definição os seguintes logaritmos. Ok. Item A. Bom, tem duas formas que você pode fazer isso. A forma de agora e a forma que você fará isso lá no cálculo 1, ok? E eu prefiro a que você vai fazer lá no cálculo 1, mas essencialmente vai dar na mesma aqui. Bom, eu quero encontrar o y e eu tenho uma potência aqui, ok? Quem que é a minha base dessa potência? É o número 3. Okay? Eu queria anular esse número 3, eu queria baixar, imagina o 3 é um cara grandão que está segurando um menininho lá em cima, você quer destruir o 3. Para quê? Para o menino cair e ficar livre, okay? Para o x cair e ficar livre. Então, o que você faz para você anular essa parte aqui? Isso aqui é uma exponencial na base 3, você tem que aplicar um log na base 3. Se você aplica um log na base 3, uma é inversa da outra, sobra só o x. Então, oficialmente é isso que você faria. Okay? Vamos fazer primeiro dessa forma. Então, oficialmente você faria o seguinte, olha. Você aplicaria aqui o log na base 3 de 3 elevado a x. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Log na base 3 desse número, meio. Beleza. Bom, aqui sobrou só o x, ok? Então, aqui você pode simplesmente aplicar, né, a função, a definição, o fato de que a exponencial e o logaritmo são uma a inversa da outra, ou então você considera logaritmo de potência, né? Então, você pega isso aqui, coloca o x na frente, é o log 3 de 3 vai dar 1, vai sobrar só o x, é a mesma coisa. Então, o x é isso aqui, cara, só isso. Okay? Vamos fazer diferente, vamos só dar uma arrumada isso aqui. Mas o x é o log na base 3 de meio. Ou log de meio na base 3. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui é o log 3. Meio eu vou chamar de 2 elevado a menos 1. Ok? Porque é uma fração, né? Então está elevado a 1. Se eu mudo a fração, eu mudo o sinal. Ok? E como isso aqui é uma potência, tem o log de potência, eu vou passar esse expoente para cá. Então, o meu x é quem? Logo, o meu x é menos 1 que multiplica isso, ou seja, menos log na base 3 de 2. Beleza? Então, essa é a forma que vocês podem fazer tranquilamente. Ok? Agora, qual que seria uma outra forma que eu acho é mais natural você fazer isso? É natural você fazer isso também. Mas você pode fazer assim, ó. Você pode aplicar o log em qualquer outra base. Qualquer outra base. Deixa isso aqui pra cá. Ó. Vou até escrever isso aqui, ó. Podemos aplicar o log vou colocar o log com qualquer base. Qualquer base. Ok? E o que eu estou querendo dizer quando eu escrevo isso? Estou querendo dizer o seguinte. Vou pegar essa meio aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Olha para cá. O meu x está no expoente. Eu queria baixar ele. Então eu vou aplicar o ln dos dois lados. Então eu vou fazer o seguinte, olha. ln, que é o log na base e. Ok? Note que ele não vai. Ó.
Seria o log na base e de 3 elevado a x. Note que o log de 3 ele não é 1, ok? Uma coisa não anula a outra, porque a base aqui é o e, não é 3, ok? Mas tudo que eu faço daqui, eu faço daqui, ln de meio, ok? E aqui eu vou usar a regra da potência, né? Log de potência, eu vou colocar o 3 lá do outro lado. Vou colocar o x, né? Passar o x aí para frente. Vai ficar x ln de 3, ok? Igual a ln de meio. Okay? Ln de meio é ln de 2 elevado a menos 1, né? 2 elevado a menos 1. Okay? Eu preciso encontrar o x, então o que eu faço? Eu vou mandar esse cara que está multiplicando o x para cá. Só, acabou. Isso aqui é um número. Ok? Eu só passo para lá. Então vai ficar o seguinte, ó. O meu x, ele é igual a... Esse menos 1 passa para frente, então vai ficar menos ln de 2 sobre ln de 3. Eu prefiro assim, mas você pode fazer desse jeito ou do outro jeito, ok? Então, e aí você pensa assim, é a mesma coisa? E o fato é que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui o... Deixa eu botar aqui. Vamos ver aqui. Ó, olha para essa aqui, ó, a fórmula de mudança de base. Olha para essa formulazinha aqui, ó. Eu vou pegar essa formulazinha, vamos jogá-la lá onde ela está. Aqui estão nas assíncronas. Aqui, nós estamos aqui, né? Então, nós fizemos de duas formas. Nós obtivemos esse aqui aplicando o log na base 3 e esse aqui aplicando o log na base E, que é o ln. Agora eu vou pegar aqui para vocês verem aqui. Acho que é essa daqui, né? Ó. Olha para isso, para essa parte aqui e para essa parte aqui. E aí a pergunta é a mesma coisa? Então, isso aqui, por acaso, é igual a isso aqui? Vamos esquecer do menos, que tem dos dois, né? E aí, basicamente, eu tô fazendo o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui. Okay? Essa parte aqui, o log na base 3 de 2, eu vou colocar aqui, só para a gente poder comparar. Ok? Então, isso aqui está sendo... Vou colocar de azul mesmo. Está sendo log na base 3 de 2. E desse outro lado ali, eu tenho quem? Eu tenho ln de 2 sobre ln de 3. Ok? Então, quem está fazendo o papel de 2 aqui é o x. E de 3 aqui é o a. Né? Quem está fazendo o papel de x é o 2 e de a é o 3. E note, ó, log ln de 2 sobre ln de 3. Né? Então, isso aqui é a mudança de base nos logaritmos. Moral da história, ou eu resolvo desse jeito ou eu resolvo daquele outro jeito. Ok? Quem entendeu aí a comparação? Eu acho mais natural você passar o ln em tudo, porque você não precisa preocupar que base que é. Você passa o ln, o x, tudo que está lá em cima vai cair. E você vai começar a trabalhar com uma equação que não é exponencial. Ok? Então, assim, você não precisa preocupar com a base. Né? Então, passar o ln, eu acho que é mais tranquilo. Quem entendeu essa ideia aí?
Dá um alô aí para eu ver. Ó, já temos uma, hein? Tainá entendeu. Eduardo também, ó, Kiuri. Daniel, o Kiuri tá usando o robozinho, hein, Kiuri? Você colocou o robozinho lá para quando eu falar entendeu, aí o robozinho escreve eu. Ah, beleza. Então vamos aqui na B. Ok? Então vamos calcular pela definição, ok? Mas beleza, vamos só calcular o x. Ó. Quem é o valor de x? Beleza? A primeira eu fiz bem devagarzinho. Vamos fazer essa daqui, o epsilon mais rápido. Ok? Primeiro vamos fazer pelo tradicional, pelo log. Ok? Então aqui eu faria o quê? Eu aplicaria o log na base 3 dos dois lados. Log na base 3 de 3 elevado a x. Pera aí, mano. Isso aqui é a mesma coisa. Eu copiei a mesma coisa? What the fuck? É porque tá a mesma coisa, cara. Eu não apaguei aqui. Ah, tá aí, né, mano? Beleza, então vamos pra C. Vocês são demais, hein? Olha só. Item C, beleza, ó. 7 elevado à raiz de x igual a 2. Eu quero encontrar o x, beleza? Então, uma coisa que eu posso fazer é aplicar o log na base 7. Isso aqui tá atrapalhando, né, cara? Isso aqui ó, é 7, viu? 7. Então, log na base 7 de 7 elevado à raiz de x de log na base 7 de 2. Ok? Como uma é inversa da outra, aqui vai ficar só a raiz de x. E aqui vai ficar o log de 7. Log na base 7 de 2. Eu quero só o x. Então, o que eu faço? Eu vou levar isso aqui ao quadrado. Okay? Note que o x aqui ele já tem que ser positivo, viu? Tem que ser positivo porque ela está dentro da raiz. Ok? Então, ele já tem que ser positivo. Então, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter isso aqui, o log na base 7 de 2. Tudo isso é elevado ao quadrado. Ou então eu posso colocar o quadrado aqui depois da palavra log. Log ao quadrado, né? Log 7 ao quadrado de 2, mas beleza, pode colocar assim também. Então essa daqui é uma resposta. Ok? A forma com que eu prefiro. Essa daqui é uma forma, beleza, bacana. Né? E a forma que eu prefiro é a seguinte. Façamos-la aqui, ó. Vamos aplicar o ln dos dois lados. Ln de 7 elevado à raiz de x. Ln de 2. Ok? Essa potência aqui cai para cá. Fazendo devagarzinho aqui. Ok? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de x. Ln de 7. Ln de 2. Ln de 7 e Ln de 2 são números. Se o número está multiplicando raiz de x, eu só passo ele para lá dividindo. Então isso aqui vai ficar o quê? Ln de 2, Ln de 7. E aí eu elevo ao quadrado. Eu vou ter o quê? Que x é igual Ln de 2 sobre Ln de 7 ao quadrado. Ok? Eu prefiro assim, mas fique à vontade. Beleza? Então, ó, duas formas de se resolver, o verde ou o amarelo. Ah, olha a Raquel, olha só quem está aqui. Quem já estava aproveitando a sexta-feira e lembrou, caramba, mano, tá tendo aula de elementos agora.
Um dia, um dia, um dia, né? Isso só aconteceu um dia. Que eu tinha muita coisa para resolver nesse dia, né? E resolvi. E aí eu tava muito cansado, deitei na cama um pouquinho, vou descansar um pouco aqui. Aí eu pensei, engraçado, tinha muita coisa para fazer e na minha mente eu não ia conseguir fazer, assim, tudo. Ia faltar tempo. Como é que eu consegui resolver e tô tranquilo? Aí depois eu lembro que eu tinha que dar aula. Eu, caramba, que a aula começava, era 6h45, já era 7 horas, mais ou menos. Aí eu saí correndo. É mais ou menos o que aconteceu com a Raquel, né? A Raquel pensou, tava lá bebendo, pensou, que engraçado, tem alguma coisa que eu costumo fazer na sexta-feira à tarde, mas eu não tô lembrando exatamente. Mas tem alguma coisa estranha com a minha agenda. Exercício 224, item D. Ok. Vocês já pegaram a manha. Vamos fazer só com LN esse aqui? Vocês já pegaram a manha nisso aqui. Vamos fazer só com LN. Ok? Então eu vou passar o LN dos dois lados. Ó, LN de 3 elevado a x ao quadrado. LN de 5. Olha só que alegria. Esse camarada aqui, ó, sai daqui e manda pra cá. Então ele vai ficar como? Ó, vai ficar x ao quadrado. Ln de 3. Ln de 5. Passo Ln de 3 para lá, ó. Pronto, ó. 5, Ln de 5, Ln de 3. Vou tirar a raiz quadrada. Pessoal, eu posso tirar a raiz quadrada aqui tranquilamente? Será que esse número aqui não é negativo? Por que esse número aqui não é negativo? Por que esse número aqui não é negativo? Se alguém conseguir escrever uma frase aí para poder argumentar de forma sólida, ganha meio pontinho. Mas essencialmente eu vou tirar a raiz quadrada aqui, ó. Aqui. E eu vou ter aqui, ó. Na verdade, eu vou ter o módulo, né? Isso aqui é o módulo de x igual a Ln de 5. As coisas ficarão até azul. Até blue. Ok? Então, se eu tirar o módulo aqui, vai ficar mais ou menos, né? Então, o x é mais ou menos. Não é que ele é isso aqui, é mais ou menos isso aqui. Brincadeira, né? Como diz o Poderoso Castiga, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Beleza. Então, esse aqui é o x. Vão ter duas respostas para x agora, né? Vamos ver aqui, tá tudo ok. Duas respostas para x. Qualquer uma que você jogar ali, ó, funciona. Não, por enquanto não é isso que eu ouvi. Né? Assim, não é isso que eu procurava. A questão é, eu vou tirar a raiz quadrada, ok? A questão é, por que eu posso tirar a raiz quadrada aqui sem preocupar com esse número aqui, ó? Com se esse número aqui é positivo ou não. Então, esse número aqui, ele é positivo ou não? Porque se ele fosse negativo, eu ia ter problema para tirar a raiz, e na verdade eu já teria problema lá em cima, ok? Se eu estiver trabalhando no conjunto dos números reais. Então a pergunta é por que esse número aqui é positivo? Essa é a pergunta. Por que o Ln de 5 e o Ln de 3 são positivos?
Por que que o LN de 3 e o LN de 5 são positivos? Essa é a pergunta que vocês precisam saber me responder. E vocês, sendo meus alunos, vocês precisam falar assim, ó, não, o professor ele fez gráfico pra caramba com a gente, então analisando o gráfico eu consigo saber quando é que o log ou o LN é positivo e quando é que ele é negativo. Eu consigo saber isso. Tá humilde hoje? Pessoal, você tá na... Ó, vou ganhar os pontos então, viu? Ninguém vai aí, não? É por isso que eu fiz muito gráfico para vocês, porque vocês têm que... Falou em log, o que você tem que fazer? Ó, tem que fazer uma cruz aqui. Eu nem sei do que simboliza essa cruz aqui. Ué, aqui não. O que significa essa cruz, professor? Não sei, aí você vai colocar o número 1zinho aqui, vai destacar ele e vai fazer isso aqui, ó. Ok, isso aqui é log. Okay, falou em log, é isso que você vai ter que fazer, é isso que você tem que lembrar. Falou em exponencial, você vai ter que fazer a cruz, colocar um 1zinho aqui e fazer isso aqui, ó. Ok, vamos olhar para o log que está ali. Ok, e me diga quando é que o log é positivo. Ok, quando é que o gráfico fica acima do eixo X. O gráfico, esse gráfico aqui vermelho, fica acima do eixo X quando o X é maior do que 1, ok? Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, ok? É positivo. Então, quando o X é maior do que 1, então esse é o moral da história. Olha, X maior do que 1, o log, o LN, vou colocar LN aqui, ó. O LN de X é positivo. Entre 0 e 1 é negativo, e no 1 é 0, ok? Então, ó, o 5 é maior do que 1, então esse número é positivo. O 3 é maior do que 1, então esse número é positivo. Então, positivo dividido por positivo. É isso, ok? Tudo isso vem do fato de você saber o gráfico do log, que ele faz isso aqui. Beleza? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. A Raquel tentou aqui, vamos ver aqui. A função é crescente e a partir de 1 é maior que 0. O valor dela é maior do que 0, você quer dizer, né? Ok, não, tá valendo. Ok. Tá valendo. Se tá valendo, você já pode voltar lá pro bar lá, ó. Já veio aqui, já ganhou os pontos, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Mas vocês têm que ter ideia. Falou em log, é isso que vocês têm que resolver. Vocês têm que fazer, ó. Faz aqui o plano cartesiano, marca o número 1, faz isso aqui, ó, log isso aqui. Aí você analisa. Quando o x tende para 0, o log tende para menos infinito, segundo o gráfico. Quando o x tende para mais infinito, o log tende para mais infinito. Quando o x tende para 1 pela direita, o log tende para 0 por valores positivos. Para 1 pela esquerda, o log tende para 0 por valores negativos. Tudo isso você tem que ter noção para você resolver coisas de limite. Então você precisa entender esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é simples, ok? O gráfico do log é esse aqui, ó. Raquel, ó, Raquel tá no par, hein? Cadê o Kiori? Cadê o robô do Kiori? Kiori, você tem que implementar o robozinho. Quando eu falo, ó, valendo meio ponto, o robozinho tem que tocar alguma coisa para você. Fala assim, opa, tamo aí que agora é hora de faturar. Não é verdade? Se vocês soubessem do quão fácil que é fazer um robozinho. Mas depois de anos, né, que eu estudei, que eu consegui. Beleza, vamos começar a fazer algo que é um pouquinho mais... exige um pouquinho mais de cuidado, ok?
Exercício 238, resolva as equações. Então eu peguei aqui só o item B, ok? Eu tenho que resolver essa equação. Então a questão é, o que é resolver essa equação? Resolver essa equação é encontrar um valor de x que eu vou jogar aqui que vai valer a equação, ok? Vai ser válido um ou mais valores de x. Já está indo embora aí. Um ou mais valores de x, ok? Então, o estilo vai ser o mesmo. Você só tem que tomar cuidado pelo seguinte. Eu posso jogar, por exemplo, o valor menos 1. Suponha que eu faça uma conta. E eu chego que o x, você faz conta, né? Aí você chega lá no final, professor, eu fiz a conta e eu cheguei que o x é menos 1. Ok? Valendo meio pontinho, por que que isso não pode ser solução? Isso também é algo que vocês precisam saber olhando no gráfico. Okay? Você vai olhar para a expressão, vai olhar, bom, x igual a menos 1. Okay? Por que que o x igual a menos 1 não pode ser uma resposta para isso aqui? Ok? Tudo isso é com análise gráfica, valendo meio pontinho. Se alguém quiser falar aí. Porque o quê? Porque é só valores positivos o quê? Para o x? Por quê? Se eu jogar o... Tá bom, vamos melhorar. Por que que se você resolver e falar assim, ó, professor, x igual a resposta? Isso aqui é falso. Não pode ser 1. Bom, tá, por que 3 é maior do que 1? Você fala esse 3 aqui? Não, também não. Porque não zera, quem dirá fica negativo. Não zera o quê? Porque o log está na base 3 e lá só tem valores maiores que 0. Valores maiores do que 0. Mas o número que está aqui não é um valor do log, é um argumento do log. Você pega o número que está aqui, joga na máquina log e aí ele vai voltar valores. Os valores que ele volta pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Ok? Mas o detalhe não está aí. Alguém mais? Talvez algum de vocês pensaram o que eu estou pensando, mas por enquanto eu não estou vendo alguma coisa escrita. Ó. A Raquel tá no rumo, só tem um problema aí. Raquel. Vocês estão quase, ó. A dica já foi dada, que é mais ou menos... Bom. Então, pelo gráfico, vamos analisar lá. Vai dar menos 1, ok? Mas o que tem dar menos 1, né? E em 1 tem que dar 0. O ponto é 1, no gráfico o ponto é 1, 0. Bom, o fato é o seguinte. Falou em log, o que você vai fazer?
vai fazer aqui, ó, uma cruzinha. O que mais? Vai fazer o número 1 aqui e vai fazer isso aqui. E aí você vai entender que o domínio da função log, ou a função ln, quem que é o domínio da ln? Quem que é o domínio da função ln? O domínio da função ln é apenas os reais positivos, ok? De 0 até mais infinito, ok? Eu não posso aplicar log de 0, é só log de números positivos. Isso significa que o que entra dentro, não só da ln, mas de qualquer log, né? O que entra aqui no argumento da função nunca é 0 ou negativo. Não pode ser 0 ou negativo, é sempre positivo, ok? Beleza, suponha que você tivesse feito a conta e você tivesse chegado a o x igual a uma resposta, beleza? Então pega o número 1 e joga aqui no x. O que vai dar 5 vezes 1? 5 menos 6 menos 1. Existe log na base 3 de menos 1? Okay? Não existe, porque o que entra aqui tem que ser estritamente maior do que 0. A Raquel quase chegou, se ela não fosse matemática, eu ia até relevar. Eu tenho que impor que isso aqui, essa expressão que está no argumento do log, tem que ser estritamente maior do que 0. Ok? Por isso, o 1 não pode entrar, não pode ser solução. Por que ele tem que ser estritamente maior que 0? Porque o meu domínio do log é estritamente maior do que 0. Vocês entenderam? Então, esse é o negócio. Às vezes vocês estão pensando... Porque eu li algo parecido com isso, mas não ficou bem... Ó, deixa eu ver. O Daniel falou assim, ó, pois não zera, quem dirá ficar negativo. Né, foi... Eu entendi mais ou menos isso aí, né? Mas eu perguntei, não zera o quê? Não zera o quê? O log zera. Não zera o argumento do log, ok? Então, essa é a expressão. O log, a função log, ele assume valores negativos, assume valores positivos, assume o valor zero. O log assume qualquer valores. Mas dentro do log não pode entrar números negativos. Por isso que eu perguntei, não zera o quê? O log ou o argumento do log? Se você falasse, o argumento do log não pode zerar. E quem dirá ficar negativo? Beleza. Então foi quase, ok? É só uma questão de, né, uma coisa é você falar, né? Todo mundo está falando aqui, os valores do log e os valores do que entra no log, né? Os valores do log são isso. E os valores do argumento do log são isso. Esses valores, eles podem assumir qualquer número real. E esses valores só maiores do que 0. Beleza? Ok. Infelizmente, não foi tão... É porque, assim, né, tem que ficar explícito, né? Bem, para eu ter certeza que vocês... Porque assim, eu já, assim, tem muita chance de vocês começarem a falar coisa aleatória e meio que dá certo, né? Isso acontece, né? Então você tem que certificar de que, de fato, vocês estão plenamente conscientes do que estão falando. Beleza? Ok, então, baseado nessa situação, o que nós vamos fazer? Aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos resolver isso aqui, mas então as condições iniciais, né? Nós temos as seguintes condições. Ó. Condições. A primeira condição é que o 5x menos 6 ele precisa ser estritamente maior do que 0. Ok? Isso significa que
que o meu x tem que ser o quê? O meu x tem que ser maior do que 6/5. A segunda condição, vocês já devem ter deduzido qual é a segunda condição. Ok? E isso aqui, olha, tem que ser maior do que zero. Ó, 3x menos 5 tem que ser maior do que zero. Então, o x tem que ser maior que quem? O x, ó, 3x tem que ser maior que 5. Então, o x tem que ser maior do que 5/3. Isso significa que nós vamos procurar soluções? Vamos. Nós vamos encontrar soluções? Provavelmente. E depois que nós encontrarmos essas soluções, a gente vai verificar se elas satisfazem as nossas condições. Se não satisfizer, não existe solução. Se satisfizer, beleza. Ok? É um contrato para... Né, não adianta ser solução, tem que ser solução e satisfazer essas duas condições. Essa e essa aqui. Aí a gente usa a lógica matemática lá, né? Tem que ser essa condição P e essa condição. Esse aqui não é o exponencial, hein? Não é o 2,7. É esse aqui, ó. Essa e essa aqui, ok? Então, espera aí, vamos juntar isso aqui numa única, ok? Porque tem que satisfazer as duas. Ok? Tem que satisfazer as duas. Então, como é que faz aqui? Os 6/5 e os 5/3. 6/5 e 5/3. Quem é maior que quem? 6/5 ou 5/3? Porque eu tenho que colocar aqui, ó, numa ordem para eu poder saber, né? Quem que é maior que quem? Os 6/5 ou os 5/3? Olha só aqui, ó, eu tenho aqui os 6/5 e aqui eu tenho o 5/3. Ok? Deixa eu só verificar se eu não errei alguma continha aqui. 5x menos 6, 5x menos 6, passo para aqui, fica 6, passo o 5 para cá, 6/5. 3x menos 5, 3x menos 5, passo 5 para cá, 5/3. Então, 5/3 e 6/5. Vamos comparar quem é maior do que quem. Porque eu preciso colocar aqui, né? Só para... Vamos multiplicar esse aqui. Vou multiplicar esse aqui por 3 em cima e embaixo. E esse aqui eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Ok? Então, isso aqui... Então, esse aqui é quem? Esse aqui é 18 quinzeavos. E esse aqui vai ser o quê? Vai ser 25 quinzeavos. Então, 18 quinzeavos é menor do que 25 quinzeavos. Isso significa que esse número é menor do que esse. Ok? Então, vamos destacá-los aqui. Então, vou colocar aqui, ó, os 6/5 está para cá. E os 5/3 aqui à sua direita. Ok? Beleza. Então, eu preciso que o x seja maior do que 6/5. Ok? Então, eu preciso que o x seja estritamente maior que 6/5. Ok? Então, é daqui para cá. E eu preciso que o x seja maior que os 5/3. Então, eu preciso que ele seja aqui. Ok? Isso significa que basta eu dizer que o meu x seja maior do que 5/3. Né? Então, a minha condição, a condição das duas, né, que satisfaz as duas, né, condição é que o meu x tem que ser maior do que esse número aqui, né, que é o 5/3. Ok? Então, essa daqui é a condição. Beleza? Essa aqui é a condição. Vocês entenderam aí a situação até agora? Eu tenho uma equação, só que eu sei que isso aqui não tem que ser sempre estritamente maior que zero. Eu tiro uma condição de cada, tem que satisfazer as duas, aí eu vou analisar para sintetizar em uma, porque tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Ok? A carinha net cai. Beleza, ó. Quem entendeu isso aqui que eu fiz? Então, o que eu vou fazer?
Com essa condição, que o x tem que ser maior que 5/3, agora eu vou resolver efetivamente essa inequação aqui. Okay? Então, vamos pegar aqui. Aqui eu vou colocar assim. Vou colocar ela aqui. Beleza? Então é isso que eu tenho que resolver. Bom, então vamos. Essa aqui é a condição que eu tenho que verificar no final. Vamos resolver isso aqui. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Olha só essa base aqui, ó, base 3, de ambos os lados. Então eu vou colocar isso aqui numa potência. A minha potência, coincidentemente, vai ter base 3. Então vai ficar 3 elevado ao log, na base 3, de 5x menos 6. Ok? E aqui novamente, 3 elevado ao log, na base 3, de 3x menos 5. Ok? Beleza, eu posso fazer isso, né? Eu tenho dois números A e B e eu coloquei eles como potência com a mesma base. Ok? Eu escolhi a base 3 propositalmente porque eu sei que são funções inversas, né? Uma da outra vai sobrar só o quê? Vai sobrar só o expoente. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, 5x menos 6, e desse lado eu vou ter 3x menos 5, ok? Ok, agora eu resolvo. Ok, resolvo. Passa esse 3 para cá, então vai ficar aqui, ó. Vai ficar 5, ok, ó. 5x menos 3x, passa isso aqui para cá, vai ficar menos 5 mais 6. Então aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 1. Então, x vai ser meio. X igual a meio. Okay? X igual a meio é a solução. Será que dá certo? Vamos jogar. Se a gente jogar meio aqui, esse é o problema, né? Ok? Assim, ok, a gente vai ver ali. A gente resolveu isso aqui, seguindo o protocolo, e a gente chegou a x igual a meio. Ok? Agora nós temos que verificar, é solução? A pergunta é, satisfaz a condição? Satisfaz a condição? Ok? Será que ele satisfaz a condição? Eu fiz a continha, cheguei que o x é igual a meio, agora eu vou ver aqui nessa condição. Meio é maior que 5/3? Meio é maior que 5/3? Não pode ser 0. Então, isso, sempre maior. O que tiver lá tem que ser sempre maior. Então eu vou comparar. Aqui, ó, eu tenho um meio aqui, eu tenho 5/3 daqui. Como é que eu comparo? Como é que eu comparo duas frações? Bom, eu terei que reduzi-las ao mesmo denominador, né? Então, vou multiplicar aqui, ó. Então, o que eu vou ter aqui? Desse lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3/6. E desse outro lado, eu vou ter o quê? 10/6. Então, 10/6 é maior que 3/6. Ok? Ou seja, esse valor x que eu encontrei, ele não é maior que 5/3. Ok? Se eu chamar isso aqui de x0, por exemplo, né? Então, ó, note aqui. Vou colocar assim. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Então, note aqui. O meu x0, ele é menor do que 5/3. Então, a resposta aqui. Então, a resposta aqui é que não, né? Resposta não. Note que isso aqui
é menor que 5/3. Logo, quem que é a solução? Não existe solução, cara. Não existe solução. A única chance de ter solução seria o x igual a meio, mas ele é um número que ele passa a não fazer sentido lá na minha equação. Quer ver? Ó, pega o número meio e joga aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a minha equação, né? Vamos pegar o número meio e vamos jogar aqui. Meio. Isso aqui... Aqui, ó, pode ser, eu acho que talvez seja nos dois, mas nesse aqui, ó, se você jogar meio, aqui vai ficar 3/2, né? Ou seja, 1,5. Então você vai ter 1,5 menos 5. Esse número aqui vai ser negativo. Então, o lado direito da minha equação não faz sentido. O lado esquerdo também, deixa eu ver aqui, também, né? Ó, se eu pego aqui, ó, vai ficar 2,5 menos 6, ok? 2,5 menos 6 vai ser negativo. Então, o que era para ser solução aí, ele não faz sentido quando a gente substitui. Vocês entenderam? Você não gosta de resposta que não tem uma resposta. Parece que deu muito trabalho para chegar no final e falar assim, não adiantou nada, né? Vocês entenderam? Quem entendeu? Fiz bem devagar, fiz tranquilo e tal, porque você tem que entender, só que você tem que analisar aquelas coisas. Ok? Quem entendeu aí, dá um alô aí, só para eu ver. Bacana. Ó, 2 pessoas entenderam. Isso significa o quê? Isso significa 33% da turma já. Ó, já alcançou metade da turma, hein? Metade da turma já entendeu. Ó, já passou da metade então, hein? 4 em 7. Quando eu falei metade, aumentou de 6 para 7. Né? Os assistentes aí. Beleza. Então é isso. Ok? Tem, okay. Mesmo estilo e tal. Vamos fazer uma dessa daqui e depois essa daqui. Ok? Vamos fazer essa daqui. Esse aqui é o mesmo estilo. Ok? Isso aqui tem que ser maior do que 0. Né? Ó, isso aqui tem que ser maior do que 0. O 0 aqui, você pode pensar quem que é alguém sabe trabalhar com esse 0 aqui? Qual é o número? Ó, de novo, hein? Eu não vou pagar meio ponto não, porque essa aqui eu acho que vocês vão saber. Eu só pago meio ponto, né, que eu acho que vocês não vão saber. Ó, log na base meio. Quem que eu vou colocar aqui, ó, para o resultado ser 0? Porque aí eu vou ter log na base meio igual a log na base meio de alguma coisa. Ok? Aí eu vou poder trabalhar do meu jeito. Esse cara aqui tem que ser maior que 0 e tal. Vou elevar meio aqui, trabalhar só com isso aqui, mas quem entra no ponto de interrogação? Quem entra no ponto de interrogação? Se eu não pagar meio ponto, ninguém fala, né? Preocupa não. Vocês estão na minha lista. Quem entra ali no ponto de interrogação? Eu gostaria de substituir o 0 pelo log na base meio de alguma coisa. Que coisa é essa? Ok? Olha, basicamente eu estou fazendo o seguinte, ó, eu tenho o 0, eu preciso escrever o 0 como log na base meio de alguma coisa. Quem é essa coisa? Eu vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Quando eu falar em log, vocês vão pensar
Como? É isso, entendeu? Esqueça tudo que você viu escrito. O que fica na sua mente é uma imagem. Entendeu? Esse é o moral da história. A imagem que fica na sua mente. Na vida. Log de 1 é 0, uai. Nós estamos no Goiás mesmo, né? Log de 1 é 0, uai. Exatamente. Quando a gente falar em log, o que a gente tem que lembrar? Faz o sinal da cruz, ó. Faz o número 1 aqui, faz isso aqui, ó. Aí eu pergunto, o gráfico da minha função log, ele corta o eixo x em qual valor? No 1. Isso significa que o log de 1 é 0. Em qualquer base. A base pode ser maior do que 1. Nesse caso, a base é meio, né? Então a base é menor, é entre 0 e 1. Então o meu log vai ficar isso aqui, né? O gráfico, né? Vai ficar daqui. Mas ele está amarrado nesse carinha aqui. Então quem é o número que tem que entrar aqui? É o número 1. Ok? Então aqui entra o número 1. Ok? Aqui entra o número 1. Beleza? Então, o meu 0 eu vou substituir por log na base meio de 1. Ok? Vocês querem fazer esse exercício aqui? Vamos continuar esse exercício aqui. Tá? Ó. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso aqui. Ó. Isso aqui é o log. Log de meio de 3 mais 5x. Aqui é o log de meio de 1. Beleza, quem que é a minha condição? Condição. Só tem uma, né? Isso aqui é número 1, sempre positivo, né? Só tem uma, tem que olhar para cá. Eu tenho que 3 mais 5x tem que ser estritamente maior do que 0. Então, eu tenho que o meu 5x tem que ser maior que menos 3. Ok? Então, eu tenho que o meu x tem que ser maior do que menos 3 quintos. Note que o meu x ele pode ser negativo. Né? Ele tem que ser maior do que esse número negativo. Okay? Então, você imagina que, né, o 0 está aqui, o menos 3 quintos está aqui. Ok? E ele tem que ser daqui para frente, ó, daqui para cá. Ok? Essa é a minha condição. Ok? Beleza? Então essa é a minha condição. Então vamos trabalhar com isso. Ok? Vou pegar aqui, ó. Então vamos pegar aqui, nós temos aqui a condição. Na verdade, eu já tinha substituído aqui, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Aqui vai ficar o log de meio de 3 mais 5x. Okay. Aqui é o log de meio, log na base meio de 1. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a base meio dos dois lados, ó, meio elevado ao log na base meio de 3 mais 5x igual, ó, vou colocar a potência meio, né, tudo que eu coloco aqui de um lado, eu coloco do outro também, ó, elevado ao log na base meio de 1. Beleza? Então uma coisa anula a outra, ok? Então tem aqui esse camarada aqui, eles se anulam, né, porque uma é a função inversa, uma é a função inversa da outra. Então só vai sobrar o quê? Só sobrará 3 mais 5x igual a 1. Ok? Então agora eu acho o x aqui. 5x, passo o 3 para cá, vai ficar menos 3, 1 menos 3 menos 2. Então x é igual a menos 2 quintos. Ok? Aí a questão é,
esse camarada aqui satisfaz a condição, o 2/5, né? Será que 2/5, menos 2/5, né? Será que menos 2/5 é maior que menos 3? Já está no mesmo denominador, é o 5, né? Aqui é o menos 3 e o menos 2. O menos 2 está um pouquinho maior, né? Ok? Menos 3 está menor, né? Então, o menos 2 está por aqui, ó. O menos 2 está por aqui, né? Menos 2. Menos 2/5, né? Ou seja, menos 2/5. Ou seja, aquilo que eu achei como solução satisfaz a condição. Então, ele é a solução. Ok? Então, logo, portanto, a minha solução é composta por apenas um número, que é o número -2/5 aqui, ó. Menos 2/5, entenderam? Essa daqui a Daniela deve ter gostado, porque não ficou solução vazia. Vamos ver aqui, o que o pessoal está falando aqui, ó. Então, a expressão tem que dar... O vizinho ainda está vivo. Deixa eu ver aqui. Aí vai zerar, eu acho. Então a expressão tem que dar 1. Expressão tem que dar 1. Qual a expressão que tem que dar 1? Isso, aquela expressão quando a gente aplica tem que dar 1, exatamente. O sinal da cruz combina muito com a disciplina. Mas... o resultado aí isola o x e acha, beleza? Melhor que com outro, com toda certeza. Beleza, quem entendeu isso aí? Vamos fazer mais uma leva de mais um tipo de exercício e a gente para a aula. Ok? Eu acho que eu vou precisar de mais uma aula para fazer exercício com vocês. Ok? Vamos fazer um desse aqui, olha. Ó, resolva as equações. Porque tem coisa mais interessante ali para baixo, entendeu? Tem umas aplicações bacanas. Deixa eu fazer isso aqui, eu vou lá numa aplicação lá. E tem uns gráficos também, eu basicamente não fiz gráficos com vocês, né? Olha, vamos resolver essa daqui, ó. Vamos resolver essa daqui e vamos lá para uma aplicação, aí a gente para. Olha só, log de 3 do log na base de 3 do log na base de 2 de x igual a 1. O que eu faço aqui, mano? Para eu poder cortar esse log aqui, eu teria que colocar isso aqui tudo numa potência da base 3. Ó, base 3? Então, beleza. Então, vou colocar a potência da base 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou colocar assim, ó, 3 elevado ao log na base 3 do log na base 2 de x. 3 elevado a 1. Se eu coloquei a potência 3 de um lado, eu tenho que colocar do outro. Ok? Aí eu já sei o que? Eu já sei que isso aqui se anula, ok? Porque uma é inversa da outra, né? Sobra só o que está aqui, ok? Então isso aqui é o log na base 2 de x. E desse lado aqui eu sobrei com 3 elevado a 1, que é 3, ok? Beleza. E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar uma potência na base de 2. Aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó. 2 elevado ao log na base 2 de x, 2 elevado ao cubo, ok? E aí eu sei que esses camaradas aqui vão se anular. Então o que vai acontecer? Daqui só vai sobrar x é igual a 2 ao cubo, que é 8. Olha lá que alegria. Simples, não é? Então você tem log de log, você só tem que ter a ideia de que o log é a inversa da exponencial, né? Log e inversa o log e a exponencial são inversas, né? Uma da outra. Então, você tem um, você vai aplicando e vai matando quem está lá por fora. Beleza?
Ok, vamos fazer uma... Aí tem que ter mais exercícios, né? Vocês fazerem aqui e tal. Ó. Isso aqui já tem uma condição, a base aqui tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Isso aqui tem que ser só maior que 0. Né? Então tem alguns tipos aqui. Ó. Tem que ficar esperto com isso aqui, vocês têm que trabalhar isso aqui. Ok, o fato é que esse daqui, ó, quando você for comparar isso aqui, esse número aqui tem que ser maior que 0 e esse número aqui também tem que ser maior que 0, só que isso não tem que ser diferente de 1, não existe log na base de 1. Então são condições que você tem que ficar esperto, né? Vai trabalhar, vai achar a resposta e tem que jogar naquelas condições, ok? Depois a gente faz um desse aí. Aí tem os gráficos aqui das funções e tal. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, bacana a gente fechá-lo. Exercício 227. Isso aqui é um exercício bom para cair em prova, ok? Um exercício desse estilo. Um exercício aplicativo, mas pena que é um exercício da química, não tem nada a ver com a área de vocês, né? Bom, exercício 227. Né? Uma substância radioativa está em processo de decaimento, de modo que no instante T a quantidade não decaída, né, é isso aqui, né, em que A de 0 indica a quantidade de substância no instante T igual a 0. Calcule o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial se decaia. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o problema. Ok? Quem está aqui comigo? Quem está prestando atenção? Quem tá esperto? Aqui, dá um ok aqui. Quem está aqui comigo agora? Só para eu ter uma ideia. Não, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Beleza, bacana. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o problema, ok? Olha só, vocês já ouviram falar em meia-vida? Né? Vocês já ouviram falar, né, lá do Chernobyl? Tem uma cidade aí, acho que chama Goiânia, né, que teve uma exposição de Césio 137, né? E aí o fato é, quando você tem substâncias radioativas, né, o que a gente tem, o que é feito, né? Você tem que colocá-las num certo local apropriado, né? E deixar o tempo passar, né? Tem que deixar o tempo passar, né? Vamos supor que tem 1 quilo lá de uma substância, né? Aí a pergunta é, daqui quanto tempo vai ter apenas meio quilo daquela substância, né? Daquela substância perigosa, né? Que a substância ela vai se perdendo, vai se desfazendo, né? As conexões das moléculas lá, elas vão se separando, elas vão se transformando, né? E então, depois de um certo tempo, vai ter apenas a metade da substância, daquela substância que é perigosa, ok? E isso é a meia-vida, né? Isso que a gente chama de meia-vida, né? Vocês já devem ter ouvido os seus professores falar meia-vida disso, meia-vida daquilo e tal, né? Então, isso aqui é um problema de meia-vida, né? Você tem uma certa substância que é modelar, que a quantidade de substância é modelada por uma certa expressão, né, que é essa daqui, eu vou fazer um desenho, okay? E aí a pergunta é, depois de quanto tempo vai ter somente a metade daquela substância? É isso, okay? Então, essencialmente eu tenho o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos colocar uma malha aqui, só para...
colocasse aqui. Não vai precisar da parte de baixo, mas tudo bem. Então aqui é o eixo do tempo, ok? Aqui é o eixo do tempo. Então, e aqui é o eixo da quantidade da substância, ok? Então isso aqui é a quantidade da substância. Quantidade da substância. E aqui é o tempo, ok? E o que ele está dizendo? Eu vou fazer um gráfico aqui, vamos ver se vocês conseguem analisar gráfico. Olha para esse gráfico aqui. Suponha que você tem 1 quilo, que você deixou um bolo completo na geladeira da sua casa, no meio dos seus irmãos e primos, né, numa terça-feira e saiu, ok? E essa daqui é a quantidade de bolo que tem lá. E esse é o gráfico. Você saiu aqui meia-noite, aqui às 0 horas, e você voltou meio-dia, ok? Então, meia-noite e meio-dia. Vou colocar aqui meia-noite e meio-dia. Então, o tempo aqui é dado em horas. Pergunta, alguém comeu o bolo? Vamos ver se vocês conseguem interpretar gráfico. Alguém comeu o bolo? Esse é o gráfico. Esse é o gráfico da quantidade de bolo que restou na sua geladeira. Não comeram o bolo, Kyuri? Não era aquele bolo de chocolate, aquele bolo de brigadeiro, né? Beleza, ok, é verdade, né? Verdade. Então vamos melhorar aqui. Eu estou entendendo que vocês estão entendendo, ok? Beleza, então. Alguém comeu o bolo? Sim ou não? Primeira pergunta. Alguém comeu o bolo? Sim. Segunda pergunta. O bolo acabou? O bolo acabou? Não acabou. Terceira pergunta. Vamos ver se eu consigo separar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar meio complicado, vai pegar 4. Vou pegar aqui, ó, 6. Ok, 6. E aqui é 3. E aqui é 9. Ok. Até as 3 da tarde, alguém tinha comido o bolo? Até as 3 da manhã, né? Você deixou lá, saiu. Até as 3 da manhã alguém tinha comido o bolo? Não. Ok? O bolo começou a ser comido quando? Depois das 3. Ó, tá vendo? A quantidade está diminuindo. Ok? Depois das 9 para frente, alguém comeu o bolo? Não, né? Porque, olha, depois das 9 ela voltou a ficar constante. Ok? Pelo menos essa é a ideia quando eu desenhei. Ok? Então a quantidade ela se manteve até as 3 da manhã e depois das 3 às 9 a galera passou lá e a quantidade foi diminuindo. O balde de bolo que tinha lá, né? Tem bolo no pote, aqui é bolo no balde. Aí foi diminuindo. Quando deu 9 da manhã, o pessoal, não, vamos embora, porque daqui a pouquinho a dona do bolo ou o dono do bolo vai chegar. E eles deixaram um pouquinho para falar, ó, a gente não comeu, né? Foi o cachorro, foi o titio. Beleza, então isso significa que, bom, essa é a ideia, vocês estão... o vizinho ainda não morreu. Vocês estão razoavelmente razoável, né, para fazer a leitura aqui, ok? Então, agora eu vou olhar para a substância. Eu tenho uma substância e eu estou dizendo que com o passar do tempo ela vai cair, ok? A quantidade dela cai. Isso significa
Deixa eu fazer um outro desenho aqui. É isso aqui não. Vou pegar isso aqui. Bom. Isso aqui é a quantidade do bolo. O bolo acabou? Vai que eu fiz uma visita lá. Vai que eu fiz uma visita lá. O bolo acabou? Nesse aqui o bolo acabou, né? Ele acabou antes das 3, né? Foi muito rápido, né? Beleza. Então, eu tenho uma substância e eu estou dizendo que essa substância ela está diminuindo com o passar do tempo. Então, a princípio... Caraca, mano. O pessoal não faz o menor sentido, né? Você ficar arrastando cadeira não... Então, o gráfico ele tem que ser uma função que vai decrescer, ok? À medida que o tempo passa, ele vai decrescer, ok? Então, vamos analisar isso aqui, olha. Olha para cá. A0, ok? Ó. Olha só, uma substância radioativa está em processo de decaimento, ou seja, essa substância está perdendo concentração ali, né? Ela está se esvaindo, ok? Se transformando, né? Deixando de ser o que é. Né? De modo que no instante T a quantidade não decaída é isso aqui, olha. O que ele está dizendo é o seguinte. No instante T, que eu pegar aqui, vou dar um zoom aqui. Num certo instante T, aqui, esse valor A de T, aqui, é a quantidade da substância no instante T. E esse valor A de T é dado por isso aqui, ó. É dado por essa expressão. A de 0, que multiplica E elevado a menos 3T. Ok? Aí ele fala o seguinte, olha, onde o A0, esse valor aqui, ó, indica a quantidade da substância no instante T0. Ou seja, é a quantidade inicial. É quando você fez o bolo, pá. Então tinha aquela quantidade de bolo, é a quantidade inicial. É o A no tempo 0. A quantidade da substância no tempo 0. Okay? E aí, à medida que o tempo passa, ela vai caindo. Okay? Isso significa que quando o meu tempo for 0, o meu A de T vai ser um certo valor positivo, né? O A de T não pode ser negativo, não existe quantidade negativa de alguma coisa, né? Então, vai ser um valor positivo. Então, quando eu jogar 0 aqui, olha, 0 aqui para T, E elevado a 0, vai ser 1, então sobra só A de T. Então, eu vou estar numa certa altura A de T aqui, ok? Nós estaremos aqui numa certa altura, A de 0, né, na verdade, que é a quantidade inicial. E à medida que o tempo passa, o que vai acontecer? Essa quantidade vai cair. Ok? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, à medida que o tempo passa, a quantidade vai cair. Então, por exemplo, a quantidade pode fazer isso aqui? Sim ou não? De acordo com o que foi explicado lá no texto? Pode fazer isso aí? Não, né? Do jeito que está aqui, está aumentando, né? À medida que o tempo está passando, a quantidade está aumentando. Tá? A quantidade, ela está fazendo o que? Ela está fazendo aqui, ó. Ela está caindo, ó. Ela está caindo. Ok? Por ser uma substância química, né? Ela vai se diminuindo, né? Talvez a gente diga que ela zera no tempo infinito, né? Dependendo do tanto que ela... Mas assim, a princípio ela zera lá no tempo infinito, né? Só que chega um certo... É isso que acontece. Você pega uma substância radioativa, ela tem meia vida, ela vai perdendo a concentração, até ela ficar numa concentração mínima aceitável, né?
uma concentração que é possível alguém chegar lá e viver naquela localidade, ok? Mas não que está zerada, né? Mas ela está aceitável, ok? Então olha para esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, por acaso, ele parece com um gráfico de quê? Olha só, lembra do gráfico da exponencial? Lembra desse gráfico aqui, olha? Ó, f de x. Olha para esse, o e elevado a x. Como é que era o e elevado a x? Era assim, né? Né? E o e elevado a menos x? Né? Aí ele fazia assim, ó. Fazia o contrário, né? E é mais ou menos o que está acontecendo aqui, olha. Se eu for olhar aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um gráfico de exponencial, ó. Ele passa assim, ó. Ele emenda aqui e vai, ok? Só que eu não estou olhando para o tempo negativo, eu só estou olhando para cá. Mas é como se fosse o gráfico de uma exponencial. Porque é o gráfico de uma exponencial. Ela está aqui, ó. Esse número aqui é esse valor, ok? E o e elevado a menos 3, o gráfico dele é algo que faz isso aqui. Ok? Então, por isso que ele está dizendo a quantidade num tempo t é dado por essa expressão, né? Porque essa expressão aqui, ela vai ter essa cara aqui, ó. O a de 0 vai estar aqui e ela vai fazer isso aqui. E à medida que o tempo passa, lembra do gráfico da exponencial? Ela não corta o eixo 0, o eixo x, né? Ela poderia cortar o eixo x? Imagine, se fosse isso aqui, ó. Um gráfico de alguma coisa cortar o eixo x. O que significa isso, o gráfico azul? Me explica por que isso aqui não pode ser gráfico de quantidade alguma. Imagine que você fez o bolo lá e colocou o bolo. Todo mundo comeu o bolo e aí o pessoal começou a comer a parte negativa do bolo. Não faz sentido, né? Não tem quantidade. É igual a altura, não existe altura negativa. A altura de alguma coisa, né, é no máximo zerar, ok? Então isso aqui não faz sentido. Por isso que o gráfico, né, ele vai perdendo a quantidade para tendendo para zerar. Então ele faz isso aqui, ó. E é exatamente o gráfico da exponencial. A exponencial faz esse gráfico, né? Só que o e elevado a x faz o gráfico para cá, né, por exemplo. Ela faz assim, né? E aí ela vai se aproximando do eixo x por aqui. O e elevado a um número negativo... O e elevado a um número negativo, tá vendo? Ó, o menos 3 aqui. Esse menos aqui, ok? Né? Faz o quê? Faz o gráfico da exponencial ficar dessa forma. Okay? Então, esse daqui é um gráfico razoável para dizer, para simbolizar a quantidade de substância que sobra com o tempo. Okay? Por isso que a exponencial é algo natural, né, para se modelar a quantidade de coisas. Vocês entenderam a situação? Esse é o problema. Nós estamos entendendo o problema. Okay? Nós ainda não entendemos a pergunta do problema. Nós estamos entendendo o problema. Okay? Ó, ele está dizendo o seguinte, ó, uma substância radioativa está em processo de decaimento de modo que no instante t a quantidade não decaída, ou seja, a quantidade que ainda existe, a quantidade do bolo que ainda está lá, é dado por essa expressão. É natural, isso aqui é um número, é a quantidade inicial, você tem um e elevado a um número negativo, então a função faz isso aqui, então é dado por isso aqui. Aí ele está falando, essa quantidade aqui é a quantidade inicial, né, no instante t0. Vocês entenderam a situação do problema? Agora nós vamos passar a pergunta e a solução. Ok? Quem está comigo aqui? Dá um alô aí. Beleza. Agora vamos à pergunta. Ele está dizendo o seguinte, olha. Calcule o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial se decaia. Imagina que você fez o bolo, deixou lá e o pessoal vai comer. Aí chegou lá, vai comer só um pouquinho. Aí vai indo. Né? Você deixou o bolo lá meia-noite e aí o bolo foi, né, perdendo volume. Né? Tá. Quando chegou na metade do bolo, que horas era? Era isso que ele está perguntando. A gente tem uma substância e deixa a substância lá e ela vai se perdendo, né?
vai se transformando em outra coisa, né? E é a substância, né, a essência dela, a substância em si, ela vai perdendo, né, a concentração até chegar na metade do que ela era, ok? Na metade da quantidade que ela era. Quando isso ocorrer, quanto tempo terá se passado? Essa é a pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Você precisa entender essa pergunta porque a gente vai passar desse mundo físico para o mundo matemático, baseado nessa pergunta. Ok? Quanto tempo demora para ela cair pela metade? Então, vamos olhar aqui no gráfico aqui, olha. Imagine, o tamanho dela, a quantidade dela é esse tamanho aqui, ó. Ok? É esse tamanho. Ok? A metade está por aqui. Ok? Então, olha, se eu for analisar aqui, olha. Quando chegou nesse tempo t0, aqui, ó, aqui é o tempo zero. Aí, 1, 2, 3, foi passando os dias, sei lá, o tempo, não falou unidade de medida, né? Foi passando, tá. Quando chegou no tempo t0, a quantidade dela no tempo t0 era a metade da quantidade inicial. Vocês entendem geometricamente o que eu estou pedindo? Nesse tempo, a quantidade inicial, você pega a metade. Eu tô querendo saber quem que é esse t0 aqui, ó. Ok? Mas espera aí, a gente vai fazer um negócio algébrico, ok? Então vamos lá. Tendo-se entendido ou não, né, o problema, vamos à solução. A solução é a seguinte, ó, solução. Ó, queremos encontrar t0 maior que zero, tal que a quantidade no tempo t0 seja igual à metade da quantidade inicial. Olha só, eu escrevi em matemática o que eu falei em português. Ó, vamos lá, ó. Calcule o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial decaia. Ou seja, você tem a quantidade inicial, decaiu a metade, então você ficou com a quantidade que sobrou é metade. Né? Então eu quero um tempo tal que a quantidade que sobra é a metade. Na matemática, queremos encontrar um tempo no qual a quantidade da substância nesse tempo que eu quero encontrar, que é o meu A de t, ela deve ser igual à metade da quantidade inicial. Vocês entenderam? Isso aqui é a parte mais importante do exercício. Se você não montar isso aqui, você não vai resolver esse exercício nunca. Quem entendeu essa montagem aqui? Uma coisa é você montar isso aqui. Agora outra coisa é você... O que vocês estão se perguntando é, e agora? E agora? Bom, agora eu vou usar matemática aqui, ó. Quem que é o meu A de t? O meu A de t... O meu A de t é o A0 que multiplica e elevado a menos 3t. Ok? Então isso aqui é o A0 que multiplica e elevado a menos 3t. Isso aqui é o A de t. Mas espera aí, eu quero o A de t0. Então, beleza. É o t0 que eu vou colocar aqui. Ok? O A de t é isso aqui. O A de 2 é você colocar o 2 aqui. O A de 5.000 é você colocar o 5.000 aqui. O A de t0 é você colocar o t0 aqui. Desse lado aqui eu vou ter quem? Vou ter o A de 0 dividido por 2. E aqui agora nós vamos resolver a questão. O A de 0 é um número, entendeu? Uma constante, então eu posso cortar aqui, ó, aqui. Imagina, o A de 0 é o número 28. Beleza. Quantidade 28. Tinha 28 gramas da substância. Então 28, eu posso cortar esse 28 aqui. Eu passo isso aqui para cá, cancelo. Então sobra só o que aqui? Sobra isso aqui, ó. Sobra e elevado a menos 3 t0 igual a 1 sobre 2. Ok? Tá terminando aqui, hein?
Isso aqui eu quero encontrar o T0, ele está no expoente. Então o que eu faço quando está no expoente? Eu vou passar o logaritmo. Na base E, é o próprio ln aqui, ó, é o ln. Então eu vou passar o ln dos dois lados, menos 3t0. Aqui vai ficar o ln de meio. Ok? Então isso aqui é igual a ln do e elevado a alguma coisa. Essas duas aqui são inversas uma da outra, né? Aqui é inverso uma da outra. Então o que eu vou fazer? Vai sobrar só esse de cima. Então sobra só o menos 3t0. Ok? ln de meio, deixa eu colocar isso aqui, ó. Isso aqui é o ln de 2 elevado a menos 1. Ok? E aí eu já vou passar isso aqui para cá, ó. Isso aqui já mando para cá. Então isso aqui vai ficar como? Ó, já estou quase isolando o meu T0. Ó, T0. Okay. Eu vou passar esse menos 3 para cá dividindo. Então vai ficar o quê? Ficou menos 1 aqui. ln de 2 dividido por menos 3. Ok? Então quem que é o meu T0? Então o meu T0 é igual a quem? Menos com menos mais. Isso aqui vai ser ln de 2 dividido por 3. Esse aqui é o T0. Então, esse é o tempo necessário. Esse aqui é o tempo necessário para quê? Para a substância, da vida média, né? Isso aqui é a vida média da substância, né? É o tempo necessário para ela cair pela metade, ok? Que número que é esse? ln de 2 dividido por 3. Alguém consegue fazer? ln de 2 dividido por 3? Aqui, calculadora. ln, se você tiver um celular, você pode virar assim que ela vai aparecer mais alguma coisa. Então é o ln de 2 dividido por 3. Dá 0,23. Geralmente isso aqui é medir o tempo, geralmente é anos, viu? Então isso aqui, o T0 é aproximadamente, isso aqui é aproximadamente 0, quanto? 0,23. 0,23. Ok? Se você for pensar em anos aqui, né? Isso aqui seria aqui, uns 3 meses, mais ou menos. Menos, né? Entre 2 a 3 meses, mais ou menos. Então, entre 2 a 3 meses, o bolo seria comido. Vai nessa. Beleza? E aqui nós terminamos, ok? Deixa eu só fazer um review aqui na coisa. Você tem um problema, ok? Você tem a expressão, né? Isso aqui é uma constante inicial. Eu quero saber o tempo para que isso aqui seja metade, ok? Então, o que eu tenho que fazer é jogar nisso aqui, ó. Eu tenho que pegar a fórmula, eu vou denotar por T0 o tempo que eu estou procurando e dizer que isso aqui tem que ser a metade da original. E aí, a partir daqui eu faço conta. Substituo isso aqui com T0, que é o tempo que eu estou procurando. Vou aplicar o logaritmo, né, o ln, né, dos dois lados, para poder isolar o meu T0. Isolo o meu T0, eu tenho a resposta. Beleza? Então nós ficamos por aqui.